Olá! E aí, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem. Me contem um pouquinho. Conseguiram colocar tudo em ordem? É? Lembra que falei na última aula que eu só estava fazendo a correção e não daria atividades, pois assim vocês teriam um tempo para colocar os conteúdos em ordem, aqueles que não estavam conseguindo acompanhar, certo? Então é importante que as aulas sejam assistidas na sequência, porque uma depende da outra, uma faz parte da outra, e também é importante o registro nos cadernos, como também é importante fazer as atividades, certo? Então, não deixem acumular para que vocês não fiquem muito atarefados. Coloquem tudo em ordem, deixe tudo certinho aí. Combinado? A aula de hoje é a nossa 19ª e vamos continuar falando um pouquinho sobre geometria. Isso mesmo. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre poliedros e os corpos redondos. O que são e quais são as suas diferenças. Dentro dos poliedros, nós vamos ter os elementos que todo poliedro possui, são 3 elementos que vocês vão ver na aula agora. Combinado? Então, vamos lá, vamos estudar um pouquinho mais. Então, vamos começar com a nossa aula de hoje. Peguem o caderno para fazer o registro. Então, coloquem 19ª aula e a semana a que ela pertence, ok? Então, vamos ver o nosso conteúdo. Conteúdo hoje é de novo, né? Continuando um pouquinho aí de geometria. Nós vamos falar sobre poliedros e corpos redondos, sobre os elementos de um poliedro e depois, no final, vocês terão atividades lá no Google Forms para resolver. Então, vamos saber agora distinguir e entender o que são poliedros e o que são corpos redondos e a diferença entre eles. Então, entre os sólidos geométricos, alguns são chamados de poliedros, outros de corpos redondos. O que são poliedros? A palavra poliedro significa muitas faces. Então, aqui, ó, poli quer dizer muito, edro quer dizer faces. Então, muitas faces. Chamaremos de poliedros os sólidos geométricos que têm todas as faces planas, por isso elas não rolam. Então, aqui já me dá o quê? O conceito do que é um poliedro. Então, um poliedro, ele é um sólido geométrico que tem várias faces planas e eles não rolam, certo? Então, aqui nós temos alguns exemplos de poliedros. Todos eles, se vocês observarem, têm suas faces planas e eles não vão rolar, certo? Eles não rolam. Então, esses são alguns dos exemplos de poliedros. Temos outros? Sim, temos outros. E os corpos redondos? Chamaremos de corpos redondos os sólidos geométricos que rolam, pois possuem partes curvas arredondadas, não planas. Viram a diferença? Olha aqui, nós temos alguns exemplos de corpos redondos, também são alguns exemplos. Então, agora nós conseguimos entender, né, quais são as diferenças entre os poliedros e os corpos redondos. Então, os poliedros são aqueles sólidos geométricos que possuem faces planas e por isso eles não rolam. Já os corpos redondos, né, eles são sólidos geométricos que rolam porque possuem partes curvas, arredondadas, não planas. Então, um rola, o outro não.
Um tem partes, né, faces planas e o outro tem partes curvas arredondadas. São essas as diferenças, ok? Elementos de um poliedro. Então, todo poliedro, todo, gente, possui os seguintes elementos. Então, vejam bem, eles têm faces, eles vão ter arestas e vértices. Todo poliedro vai ter esses 3 elementos. O que são as faces? São polígonos que limitam o poliedro. Lembra que são polígonos? São as figuras, quadrado, triângulo, né? Que elas recebem o nome conforme o número de lados que elas possuem. Então, na verdade, as faces são os lados do sólido geométrico. As arestas são segmentos de reta, resultantes do encontro de 2 faces. O que é os segmentos de reta mesmo? Nós já vimos, é um pedaço da reta. Então, na verdade, o que são as arestas? São as linhas do meu sólido geométrico. E os vértices? Os vértices são pontos resultantes do encontro de 3 ou mais arestas. São as pontas, toda ponta de cada sólido é um vértice. Então, todos os poliedros possuem esses 3 elementos, faces, arestas e vértices, ok? Precisa estudar para não confundir, principalmente vocês confundem arestas e vértices, a face é mais fácil. Olha aí, mostrando para vocês agora elementos de um poliedro. Olha a aresta, não falei que era linha? Então, tudo isso aqui, ó, é linha. Mesmo o pontilhado é que está mostrando o fundo, atrás dessa figura que eu não vejo. São tudo arestas. O vértice é cada ponto de encontro, ó. Todos os pontos são vértices. E os lados da figura, olha quantos lados tem essa figura, que é um prisma de base pentagonal, porque tem 5 lados, são faces. Olha aqui de novo, aqui foi pintado uma face do cubo, para vocês verem bem o que é face, que é lados, todos os lados, né? A aresta, são várias arestas que o cubo tem também, só foi pintado algumas. E os vértices, alguns dos pontos aqui, ó. Tem outros, a gente só colocou para vocês verem, certo? Então, a aula de hoje foi isso, sobre geometria. E para vocês entenderem a diferença, que existe poliedros e corpos redondos e a diferença deles, vocês saberem distinguir. E os elementos dos poliedros, que são a face, a aresta e o vértice, ok? Agora, depois da aula, vocês vão abrir lá no Google Forms para fazer a atividade referente a essa aula aqui. Então, vocês vão acessar o link que a professora coloca logo abaixo da aula, né? Lá no grupo. E vocês vão acessar para fazer as atividades. Então, essa aula, vocês não têm atividade no caderno, e sim só responder lá no Google Forms, ok? Com bastante atenção. E aí, pessoal, o que acharam da aula de hoje? Gostaram de conhecer os poliedros, os corpos redondos, um pouquinho mais de geometria? Gostaram? Já conheciam? Já aprenderam alguma coisa? Acredito que sim, que conheciam alguma coisa já, né? Pois bem, então nessa aula vocês viram que a professora não colocou atividades no caderno para vocês fazerem, mas elas estão lá no link do Google Forms para que vocês façam com bastante atenção e capricho, hein? Lembrem-se sempre que é bom ter um rascunho ao lado para que vocês possam fazer alguma coisa que seja necessário para chegar na resposta correta, porque lá não dá para ser feito, né? Lá vocês só vão assinalar, colocar a resposta. Então lá não tem espaço para fazer conta, não tem espaço para fazer um desenho se precisar para chegar na resposta correta,
certo? Então, a dica que a professora sempre dá para vocês é quando for fazer, né, essas atividades lá no Google Forms, vocês tenham em mãos um papel, um lápis e uma borracha. Se for preciso usar, já está ali pertinho, certo? Então, façam as atividades referentes a essa aula, 19ª, mas também queria alertar a vocês que tem muitos alunos ainda que não fizeram das outras aulas as atividades do Google Forms. Nós temos nas outras aulas também, que a professora postou no grupo aqui, o Google Forms, e tem aluno que ainda não fez, não acessou e não fez. Por favor, façam, porque eu estou anotando aqueles que fazem e aqueles que deixam de fazer. Então, ainda há tempo de fazer, tá bom? Então, hoje eu fico por aqui para preparar a nossa próxima aula, que eu conto com a presença de todos novamente, ok? Um grande beijo da Pro e até a próxima aula, criançada!